Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, aqui conosco para nos falar da Palavra de Deus. Tudo bem, pastor Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a todos, que nesta noite mais uma oportunidade aí de compartilhar a Palavra de Deus com todos, nossa audiência aí do programa Viver Bem em Cristo. E uma alegria para mim sempre estar aqui para trabalhar desta forma, né? Porque esse é meu encargo, pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e esclarecer para as pessoas os planos, os objetivos e os planos de Deus com a vida de todos que nasceram aqui nesta terra, né? Nesta geração, o Senhor me deu esse encargo. E eu sempre faço com muita alegria esse trabalho. Então, olha, a gente também fica muito feliz de poder estar sempre aqui, né? Que é, assim, um refrigério para nossas almas, né? Que durante a semana passa por tanto estresse, tanto trabalho, compromissos, preocupações, não é, pastor Sérgio? Mas passados alguns dias apenas aí das eleições, não é, no Brasil, já tivemos aqui, não é, pessoas perguntando sobre a questão do respeito às autoridades. Isso porque a Bíblia diz, não é, que as autoridades foram instituídas por Deus, não é? E aí já pergunto Sim. se foi a pessoa que foi instituída ou a função, né? E também essa questão do respeito às autoridades. E a pergunta é se uma autoridade governamental que está governando for uma pessoa corrupta, uma pessoa que está fazendo as coisas em oposição àquilo que Deus manda na sua palavra, né? Como as pessoas devem agir? Bem, é um pouquinho assim complicado isso para as pessoas entenderem às vezes. Veja, todo um país tem uma carta magna, né? Acima dessa carta magna tem a palavra legislativa de Deus que foi dada ao homem para que ele obedeça em primeiro lugar à Constituição Magna, a celestial, a primeira. A segunda, que é a Carta Magna, mesmo que ela esteja em desacordo com a verdade de Deus, temos que primeiramente o homem obedecer à lei divina em primeiro lugar. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque qualquer constituição nacional de um país que não esteja alinhada em concordância, em harmonia com a verdade de Deus, desobriga os habitantes a obedecê-la. Desobriga. Eles ficam livres do compromisso da obediência, se estiverem obedecendo a Deus, em primeiro lugar. Agora, a gente precisa entender que tem duas coisas importantes, uma submissão e tem a obediência. São duas coisas diferentes. E aí, nesse caso dessa pergunta, a submissão é algo absoluto. Eu tenho que reconhecer que, por alguma maneira humana ou celestial, aquela pessoa está na liderança, está naquele cargo de autoridade. Isso é indiscutível. Aqui no plano terreno, todos nós temos a submissão, que prestar a submissão às pessoas, desde que a gente saiba que a obediência é relativa. Por exemplo, se essa mesma autoridade que eu me submeto a ele, reconheço que há uma investidura de autoridade sobre ele, e eu só vou obedecer se o que ele me determina está de acordo com a lei espiritual de Deus. Então ela é relativa à minha obediência. A Bíblia diz em Romanos 13 que todas as autoridades são constituídas por Deus, né? E eu creio que isso é a verdade. Para mim está absolutizado isso aí. Agora,
as autoridades, elas não, às vezes, estão atuando de acordo com as leis justas, né, da palavra de Deus. Então, reconhecer que aquela pessoa é uma autoridade, eu tenho compromisso. Ele está ali de maneira correta ou não, ele está investido de um respaldo divino, mesmo que ele não esteja de acordo com a lei de Deus. Veja bem como é mente sensível isso, sensível, né? Mas o próprio Deus, apesar de, né, essa autoridade ser constituída, as autoridades serem constituídas por Deus, o próprio Deus não deve, digamos assim, apoiar essas atitudes humanas que vão contra os seus próprios mandamentos, não é? Sim. É óbvio que Deus não vai apoiar. Deus, pelo contrário, vai julgar aquela pessoa, porque ele ocupou uma posição em que Deus derramava uma garantia e uma unção sobre ele, né? Ele não vai deixar de ser julgado por Deus. Agora, com relação aos subalternos, a população, os liderados dele, eles têm essa autoridade que tem que submeter a eles, porque Deus disse que é assim, né? Está em Romanos 13, mas a obediência só será prestada a essa pessoa se os mandamentos que oriundos deste governo, desta liderança, estiver não contrariar a lei divina. Aí ele também tem que obedecer. Agora, tudo que está em contrariedade à lei divina, ele não precisa obedecer e ele não é classificado pela lei divina como rebelde. Mas reconhecer que ele é um líder, isso nós temos que reconhecer. Bem, até porque, né, como se diz, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória, não é? E eu creio que essa colheita já começou bem precocemente, né? Porque as sementes brotaram muito rapidamente, até antes do tempo, né? E muitos já estão colhendo. Mas, enfim, né? Nós, né, como o senhor disse, temos que prestar contas, em primeiro lugar, a Deus, né? E andar fazendo tudo o que está na direção de Deus, né? Porque Deus nos dá uma palavra de que não nos desamparará, né? Eu creio. Então, mesmo que tem uma palavra que diz, mesmo se meu pai e minha mãe me desampararem, né, Deus ainda estará comigo. Então, sim, a gente tem que suportar, né, todas as dificuldades. A gente tem que lembrar, importante nessa questão da pergunta aí, que o governo civil, o regime de governo humano, ele é uma instituição divina. A gente não pode esquecer disso. Quando é que começou? Começou quando Deus estava governando o povo pelos profetas, pelos sacerdotes, né? Num sistema teocrático totalmente. Mas foi um momento que o povo pediu para Deus um rei. E aí o que Deus disse a ele? Olha, eu até posso atender o pedido de vocês, mas vocês vão se arrepender disso. Né? Porque o homem é falível e ele vai ter autoridade sobre vocês, e às vezes o homem estará em estado de corrupção, tanto espiritual quanto natural, e vocês vão sofrer. Não deu outra, né? O que Deus falou aconteceu. E não aconteceu só agora. Isso já vem lá da época dos reis de Israel. Sim. Né? Então, hoje, essa mesma lei que ampara a instituição, porque ela foi criada por Deus, o governo civil, Deus deu a sua palavra que vai honrar
todas as pessoas que o povo escolheu. Isso é um sistema que Deus permite acontecer. Então, se uma pessoa chega ao poder pelo voto popular, seja ele oriundo de uma corrupção, de uma trapaça, de uma fraude, ele está lá. E isso não vai mudar o respaldo divino por causa disso. É importante que a gente entenda isso, né? Porque então, a foi submissão... escolha dos próprios homens. Escolheram. Exato. Mas mesmo que no pleito houve uma fraude, né? É o sistema do homem. Então, quem é culpado é o homem. Deus não vai mudar a sua promessa porque o homem errou. Agora, julgar, ele será julgado. Todos os atos que não são retos e justos diante de Deus. Então, Deus é o nosso último juiz. Ninguém vai escapar dele. Sim, com certeza. Ninguém. Então, né, vamos fazer a nossa parte aí. Bem, pastor, nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos aí com um outro assunto, logo depois dos nossos comerciais. Viver bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, hoje falando de coisas assim bem práticas, né, da nossa realidade atual e, né, vendo assim o que Deus diz a respeito de todas essas coisas, dos momentos que estamos enfrentando, e também isso tem muito a ver com a questão da nossa liberdade. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre liberdade, porque lá em João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da liberdade humana como nós vemos naturalmente, né? E sobre esta liberdade que Deus fala em João 8,36. Ok. Sempre que nós vamos falar sobre um tema, seja qual for que faz parte da atividade de vida diária do homem, a gente sempre tem que olhar o que Deus diz sobre aquilo, os conceitos de Deus sobre aquilo. Agora, quem não conhece Deus se utiliza dos conceitos do mundo, do que aquilo que aprende. Então, antes de falar sobre liberdade, a gente tem que saber que tem a liberdade segundo a visão humana, terrena, e tem a liberdade real e verdadeira, que é o que Deus explica e esclarece para nós. Né? Então, quando Deus fez o homem, ele deu liberdade para o homem, livre-arbítrio. Isso está inato na criação divina do homem. O homem nasceu livre. O que é livre? Sem nenhum tipo de escravidão sobre a vida dele. Aí é difícil de entender isso. Então, hoje, todas as pessoas que vivem no mundo, elas não são livres. E elas acham que a liberdade é fazer o que quer, andar por onde quer, decidir o que quer, comer o que quer, vestir o que quer, morar onde quer. Isso não é liberdade. Isso é um estilo de vida que vem da capacidade volitiva da pessoa. Não é? É a mesma coisa que uma pessoa está presa, aí o juiz dá a sentença de liberdade para ela, e como ela gostou, que tem tudo na mão, na prisão, diz: não quero sair, eu quero ficar aqui. Né? Com os benefícios atuais aí, tem muita gente querendo ficar na prisão. Foi o que aconteceu com aquele povo que saiu do Egito, que é Israel. Sim. Que estava lá no deserto e começaram a amaldiçoar a vida de Moisés, porque ele tinha tirado o povo do Egito, que tinha casa, que tinha comida, que tinha chicote todos os dias. Eram escravos. Então, quem está acostumado a viver na escravidão, quando tem liberdade, não sabe conviver com ela e se perde. É uma coisa muito perigosa isso. Porque
A liberdade não é libertinagem, entende? E nem desequilíbrio psicológico. Então, a liberdade que Deus fala, e é o sentido único e verdadeiro da palavra liberdade, é que quando Deus fez você, você era livre de qualquer tipo de opressão de qualquer ser. Nem Deus te oprimia, né? Então, como houve o pecado, que foi a transgressão do mandamento de Deus, e aí o pecado entrou no homem, o homem passou a ser escravo da sua própria natureza humana. Né? Escravo até dos próprios pensamentos e sentimentos, né? Sim. Veja uma pessoa que tem medo, por exemplo. Que prisão mental. Que escravidão mental ela vive. Uma pessoa que tem síndrome do pânico. Olha, observa uma pessoa que está sob esse mal. Ela é uma pessoa escravizada. Ela não tem liberdade. Né? Mesmo aqueles que não têm o medo, não têm o pânico, mas eles estão lá no mundo, têm dinheiro e não sentem privação nenhuma material, eles também são escravos do dinheiro, do medo que falte. Né? Ou então, da preocupação do ter muito também, que às vezes então, traz também bastante preocupação. Né? Exatamente, porque quem tem muito tem medo de perder. Né? Então, a pessoa não consegue ter paz. Uma das características de uma pessoa que não tem liberdade é medo e falta de paz. Né? São as duas características que evidenciam de que não é livre e que ele não está sob liberdade ainda, aquela que Jesus diz. Porque logo um pouco antes desse versículo, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, uma pessoa para ser livre hoje no mundo, ela precisa conhecer a verdade para voltar para a sua originalidade de liberdade. O que é conhecer a verdade? Tem que conhecer Cristo, a pessoa de Cristo. Quando nós nos colocamos em submissão e obediência a Deus, nós passamos a adquirir essa liberdade. Aí sim, não tem nada humano e nada material que possa nos escravizar. Então, quando a pessoa cresce seu nível espiritual ao ponto de ter essa ligação de intimidade com Deus, aquela pessoa, ela é livre. Porque Deus nunca oprime. Sim. Mas Deus te dá uma vida para você viver sob um padrão que é perfeito. Então a verdadeira liberdade é você viver um padrão que foi feito para você desde que foi criado. Sim. Não sei se deu para entender. Claro, com certeza. E uma das coisas que eu estava aqui pensando é a questão da liberdade de perdoar, né? Porque Deus manda perdoar. Né? E a gente tem dificuldade em perdoar muitas vezes, né? Mas eu assim percebi, né, em um momento de meditação, né, que eu sou livre para perdoar. Por que eu não posso perdoar? Eu tenho liberdade de perdoar, né? Eu sou tão livre que eu posso perdoar. Então isso não é maravilhoso? Às vezes é complicado de entender, né? Mas é uma libertação que nós temos quando perdoamos, porque saem tantas coisas ruins, não é? Tristezas, amarguras, sofrimentos psicológicos diversos e naturais também, né? Perda de tempo, brigas entre, né, famílias ou amigos ou no trabalho, enfim. Daí a gente tem esta liberdade de perdoar, independente do resto, né? Como Deus diz, perdoa, né? Com certeza. Assim como, né, Cristo perdoa todos aqueles que eu até hoje não vi ninguém assim sofrer tamanha agressão e ultraje, não é? Sendo uma pessoa perfeita. Né, e ele perdoou.
Sim. Porque, veja bem, só existe duas leis no universo. Não existe mais. Ou tu vive sob uma ou sobre outra, ou sob as duas mistas, de forma mista. Então, é a lei da vida e a lei do conhecimento, do bem e do mal. Então, nunca você estará fora dessas duas leis vivendo. A lei do conhecimento te escraviza. A lei da vida te liberta, te dá liberdade. Então, se conclui facilmente de que quando você volta para o teu estado original de viver, que é viver pela vida de Deus, você já está em liberdade. Em todas aquelas áreas da tua vida que tu obedece o padrão da originalidade da criação. Né? Então, como você falou, o perdão, o ódio, a ira reprimida, o não perdoar, que é você retém o perdão, então você congela a ira, você congela a cólera, a raiva, e você torna-se um escravo desse sentimento, que te martiriza todo dia, que é a amargura. Mas se você, agora, que está sob servidão da amargura, você quer se libertar, então você libera o perdão. Sim. Entra em liberdade. Eu creio que o perdão é um dos superpoderes que Deus nos deu, quando nos libertou. Concordo. Então, pastor, nosso programa está chegando ao final, foi muito bom conversarmos sobre todas essas coisas, não é? Esses conceitos, e queremos estar novamente aqui na próxima semana, porque tem muitas coisas que envolvem, né, a nossa vida, o contexto atual, né, e aquilo que Deus nos dá de direção para que nós sejamos bem-sucedidos. Então, muito obrigada por hoje novamente e até a próxima semana. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Viver bem.